E vamos falar desse Not Only SQL, né? Então, NoSQL, ele, na verdade, stands for Not Only SQL. Muita gente acha que é NoSQL, né? Não SQL, mas não é sobre isso. É não somente SQL. Lembra que quando a gente vai para aquele mundo de Big Data e a gente começa a ter aquela variedade, esse cara aqui é maravilhoso. Principalmente falando do Cosmos DB nesse caso, e eu gosto muito do modelo dele, porque ele é poliglota, ele é super inteligente, né? E o Redis que traz um acesso à memória incrível para caching, layer, é fantástico. Quais são as recomendações aqui, o que eu acho que você tem que olhar atentamente quando você está planejando utilizar isso no seu projeto de Big Data? Primeiro, entender aonde cada um está posicionado, tá? Galera, existem vários breakthroughs que a gente tem que fazer, não somente na nossa carreira, mas para entendimento de tecnologia. Uma delas é entender a diferença de um banco de dados relacional para um banco de dados NoSQL. Isso é muito importante, porque para nós DBAs, o nosso entendimento é que ACID, só ele funciona. E para desenvolvedores, na maioria das vezes, eles consideram o banco como um repositório de dados. É daí que a gente se mata, né? Porque o DBA está muito preocupado com formatação, com esquema, com nomenclatura de campo, com tipagem de campo. E o desenvolvedor, para ele ser rápido, ele só quer, cara, jogar. Ele quer considerar um repositório, ele quer colocar e recuperar de forma rápida. E o documento é muito mais eficiente do que isso, porque às vezes ele não precisa nem serializar e deserializar na aplicação. Ele recebe o dado do jeito que é e grava como um documento. Então, ele não tem dificuldade na hora de recuperar esse dado ou de gravar esse dado. E isso é muito importante porque, dependendo de qual vertente você escolhe, você está sacrificando, você está escolhendo entre ACID e CAP. Né? ACID, atomicidade, consistência, isolamento e durabilidade, que são as características marcantes de um banco de dados relacional, que todos eles vão ter, por sinal. E o CAP-Base é o teorema CAP para sistemas distribuídos, onde garante que você é consistente, particionado a falha e disponível. Né? Disponibilidade, que se chama Consistency, Availability and Partition Tolerance. Né? Então, por exemplo, vamos pegar dois exemplos aqui para sumarizar ACID e CAP. Fica bem fácil de você entender. Se você precisa fazer uma transação bancária, por exemplo, e você tem uma aplicação que vai ler esse cara. Quando você fez um TED, ele vai ter que ver o seguinte, cara, eu tenho que, na verdade, estou fazendo uma transferência de R$100 para essa conta. Na hora que ele faz essa transferência, eu tenho que garantir que essa informação que está na minha conta corrente, ninguém pode ler naquele momento. Porque se alguém lê aquela informação naquele momento, ele talvez possa fazer 2 TEDs com o mesmo valor. E talvez se o meu valor fosse negativo na primeira TED, eu não conseguiria fazer a segunda TED. Então, eu preciso garantir a atomicidade total. Quem veio aqui vai ter que esperar o resto. Depois que eu terminar essa transação, eu faço uma outra transação. Beleza. O outro ponto é, eu vou lá no Facebook, eu posto, o Facebook tá um pouco velho, né? Eu vou lá no Instagram e aí eu publico um status novo. Na hora que eu publico um status novo, será que eu preciso de uma transação para isso? Será que realmente eu quero que os meus usuários, todo mundo espere por uma transação chegar? Ou eu posso disponibilizar várias réplicas de acesso onde o pessoal pode acessar rapidamente? Eu garanto que ele vai ser lido muito mais eficientemente. E aí, eventualmente, os dados vão chegando em várias regiões, ou em vários servidores, enfim, existem várias nomenclaturas para isso. Então, essa é a diferença. Tá? A diferença é que no banco de dados relacional você precisa fazer uma transaction realmente, você precisa commitar e não pode fazer com que ninguém ali, quando você estiver fazendo aquela transação, ela é única e ela vai ser protegida. E no CAP não necessariamente. Tá? É claro que existem sistemas CAPs que entregam ACID, mas aí na hora que eles fazem isso, eles sacrificam o CAP. Eles vão ter que bloquear e vão ter que inserir ACID. Por mais que você tenha concorrência otimista, por mais que você seja super inteligente nisso, se você não modelar a sua aplicação para que ela entenda isso, você vai ter problema de leitura. Tá? Espero que tenha ficado claro. Então é muito bom entender o mapeamento ao médio e longo prazo. Por quê? Eu, às vezes, vejo muitos desenvolvedores seguindo ou pipeline de dados seguindo para NoSQL, mas às vezes eles precisam de ACID ou nem ACID. A questão é como você desenha a sua aplicação. Tá? Então, por exemplo, eu consigo fazer transação bancária no sistema CAP-Base. Tá? Então, isso não quer dizer
que eu só preciso do meu teorema ACID para me comportar transações ou algo muito mais seguro e que precisa de uma sequência de informações imutáveis, por exemplo, né? Mas a ideia é entender aonde se encaixa aquele problema. E é muito legal você entender qual é o planejamento da sua equipe em relação à evolução de qual banco de dados ele quer utilizar, principalmente no SQL. Por quê? Porque tem várias opções. Então, você não está falando de uma opção só, você está falando de várias. Você tem chave e valor, você tem documento, você tem colunar, você tem key value, você tem grafo, então tem uma miríade de escolhas aí para você. Tá? Outro ponto, é muito importante entender o modelo de cobrança, né? Então, o Azure Cosmos DB ele utiliza muito RUs, e aí essas RUs são basicamente em chamadas de 1K. Então, você tem que desenhar as RUs, que são a métrica de performance do Cosmos, baseado na quantidade de requisições que você tem, e aí a quantidade desse volume ele dita quanto você vai pagar e quantas RUs por hora que você vai pagar. Então é muito importante que você entenda isso, entenda muito bem o billing para que você não sofra ao longo prazo, tá? A ideia, monitorar o máximo possível. A gente está falando, quando a gente fala de banco de dados relacional, a gente fala de uma réplica descrita, né? Isso já se torna bastante complexo. No Cosmos DB você tem master slave, então você pode gravar em várias fontes e você tem várias regiões que você pode colocar esse dado. Então, claro que um monitoramento aguçado aqui é extremamente importante, tá? Outro ponto, cuidado com a quantidade de réplicas e verificar se elas realmente são necessárias, tá? Porque às vezes a gente começa a criar réplicas, mas não necessariamente elas estão sendo utilizadas por diversos fatores. Pode ser por partição, pode ser por várias características. Então é interessante que você entenda a fundo o que cada um te entrega para que você possa entender isso. E o Red segue a mesma coisa. Eu tenho falado do Cosmos que ele entrega multivalores, mas o Cache, o Redis Cache, como ele te entrega um acesso à memória extremamente maravilhoso e de rápido acesso porque está na RAM, é interessante que você entenda qual é o use case dele e onde ele encaixa perfeitamente na sua necessidade, tá, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado e acompanhem que a gente ainda não acabou. Até mais!